Olá, minha galera, como é que estamos, beleza? Hoje nós iremos falar sobre o ato institucional número 5. Nós temos que falar sobre ele, afinal de contas, uma das grandes críticas que se faz às manifestações que ontem o Bolsonaro fez um discurso é justamente por várias faixas estarem pedindo o ato institucional. E o que foi o ato institucional número 5? Bem, nesse primeiro momento nós iremos explicar. No outro momento do vídeo, nós iremos comentar um pouco o que leva as pessoas a pedir esse ato e por que nós temos total desprezo sobre o ato institucional número 5. Ok? Uma coisa é certa. Muitos historiadores colocam que a ditadura militar no Brasil ela começou de 1964 até 1985. Porém, existe uma outra linha de historiadores que entendem que a ditadura militar durou, na verdade, entre 1968 e 1979. De uma coisa todo mundo concorda, que o ato institucional número 5 foi sim um marco durante a ditadura militar no nosso país, tá certo? E por que ditadura? Bem, por mais que se queira diminuir o impacto do que foi a ditadura, inclusive algumas pessoas falando que não foi intervenção militar, isso não tira a gravidade da ditadura, principalmente pela censura, né, pela impossibilidade de escolha do presidente e as perseguições políticas que existiam no momento. Esse tripé, né, nos garante que esse período, infelizmente, né, para a história do nosso país, foi uma ditadura. Porém, há de convir que entre 64 e 68 houve ali um período em que havia muita flexibilização. Né? A gente não pode dizer que havia uma democracia, porque o Congresso já havia sido fechado algumas vezes por atos institucionais anteriores, ou AI-5, 1, 2 ou 3. Né? Alguns políticos foram cassados, então não havia uma democracia preponderante, mas também não havia uma ditadura. Afinal de contas, havia os festivais musicais, né? Havia teatro, haviam peças teatrais, etc. E tal. Mas em 68, quando o governo militar se viu pressionado pelas grandes manifestações de 68, por grupos mais radicais, armados, né, atuando em algumas áreas do país, quando o governo viu a imprensa e políticos contrários à ditadura ganhando espaço, a ditadura percebeu que havia ali um fraquejo, né, dos militares do poder. E aí uma ala mais dura dos militares, liderada pelo Costa e Silva e pelo Médici, eles impulsionaram o ato institucional. É claro que a gente pode dizer que não foi o fator determinante, mas a energia e a ativação foi o discurso do Márcio Alves, né, um deputado do MDB, que fez um discurso no mês de setembro, altamente fervoroso contra os militares, né, que impulsionou, falando da passeata dos 100 mil, etc. Então, dando uma cacetada mesmo nos militares, e os militares exigiram que esse cara fosse punido, o deputado Márcio Alves fosse punido, Márcio Moreira Alves, se não me engano, fosse punido. E no dia 12 de dezembro, o Congresso se reuniu e resolveu não punir esse deputado, como exigia o Costa e Silva. No dia 13 de dezembro de 1968, foi instituído o ato institucional número 5, que, entre outras coisas, fechava o Congresso, né? Fechava o Congresso, dava superpoderes ao presidente, né? Dava superpoderes ao presidente e tirava liberdades individuais de grande parte da população, ok? A minha grande crítica ao ato institucional é que vamos imaginar agora sem posicionamento ideológico. Para as pessoas que pediram o ato institucional ontem, domingo, será que elas queriam um ato institucional se o governo fosse do PT? É só se colocar no lugar. Ou de qualquer outro partido do qual eles pensem diferente. A política, ela é a arte do possível. Eu vi isso no filme Olga, logo no início do filme, o pai de Olga fala isso pra ela. O Pondé fala muito sobre isso também. A política é a arte do possível. Não idealize a política. Não ache que as coisas vão melhorar 100% com a política é conflito. A política é um instrumento capaz de colocar no mesmo ambiente dois polos que pensam completamente diferentes, que sejam antagônicos, porém consigam conviver pacificamente. É isso que a gente espera da política. A gente não pode esperar da política um salvador da pátria.
O Bolsonaro, e para aquelas pessoas que exigiram o ato institucional número 5 e que claramente apoiam ele, a gente não pode imaginar, e vocês que foram lá pedir, não pode imaginar que o Bolsonaro vai salvar a pátria. Não pode imaginar que o Bolsonaro tem tudo na cabeça para resolver todos os problemas. E o Bolsonaro também tem que entender que ele foi eleito e sabia que dentro de um sistema político há pesos e contrapesos. Dentro de um sistema político, você tem equilíbrio entre os poderes, e não só dos poderes. Nós temos todo o poder e tem que ser limitado, e é limitado pela opinião pública, é limitado pela imprensa que fiscaliza. Ah, você acha que 30 anos dentro da Câmara dos Deputados Federais, o Bolsonaro não sabia que a imprensa iria fielmente, como fez com outros candidatos, com outros políticos, fiscalizá-lo? Para alguns boicotá-lo, mas não. É fiscalização. Existe a capacidade democrática de um país é avaliada pela liberdade de sua imprensa. E isso é importante. Não dá para colocar a culpa na imprensa pelo desgoverno. A Dilma não podia colocar a culpa na imprensa. O Itamar não podia. O FHC não podia. E o Bolsonaro também não. O Bolsonaro não pode colocar a culpa no Congresso. Porque ele ficou lá no Congresso 30 anos e sabe como aquilo ali funciona. Ah, mas ele quer acabar o toma lá da cá, então sente e negocie. Ele sabe das dificuldades que ele iria enfrentar. Não dá para colocar culpa em ninguém nesse momento. Tá certo? Bolsonaro tem apoio popular. O Bolsonaro tem os seus ministros que ele confia. E ele tem que partir para governar. Ele tem que sair da zona de conforto de todo dia levantar um conflito, culpar alguém. Não. Sentar e administrar o nosso país. É por isso que quando você pede o ato institucional número 5, lembre-se que pode ocorrer esse ato em outro governo do qual você não concorde. E você possa vir a ser perseguido. O ato institucional retirou todos os direitos do cidadão. Então a gente tem que refletir bastante sobre pedir algo que foi tão danoso para a história do nosso país. O ato institucional, ele não salvou o Brasil do comunismo. Não. Se você fizer uma leitura fria e pesquisar, você vai perceber que o Brasil, na década de 60, não esteve sob ameaça comunista. Em hipótese nenhuma. Então a gente precisa, a todo custo, tentar compreender que a nossa democracia, que ainda é a melhor forma de governo, ela é muito recente. A nossa democracia é nova, mas as instituições estão funcionando. Bolsonaro e seus aliados que são contra o ato institucional número 5. Hoje o Bolsonaro foi até ríspido com um dos seus simpatizantes. Quando o simpatizante, ele estava dando entrevista, pediu para fechar o Congresso. Ele, não, fechar nada. Não pode fechar nada. Tem que deixar tudo aberto. Ele tinha que falar assim ontem. Ou então não ter ido lá em uma manifestação que tinham milhares de faixas solicitando o ato institucional. Você acha que uma pessoa que estava com uma faixa lá, eu quero o AI-5, eu quero o fechamento do Congresso, do STF, ela saiu encorajada ou não com as palavras do presidente? A gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? O Bolsonaro está dando um tiro no pé. Porque ele pode estar incentivando um movimento suprapartidário e lutar pela democracia, como aconteceu, sabe quando? Em 1982, nas diretas já. Só que agora pode mudar o nome. Em vez de diretas já, pode ser democracia já. Uma vez que os democratas do Brasil se sentiram ameaçados com as manifestações de ontem. Beleza? Meu nome é André Moraes. Estamos aqui analisando os momentos atuais do nosso país, tá certo? Sigam o canal, curtam e quem puder, fique em casa, beleza?